Havia algo de errado no ar naquela tarde. Algo que apenas os inocentes conseguem perceber, porque ainda não aprenderam a ignorar os sinais que o mundo adulto ensina a desprezar. A menina estava ali, pequena, invisível aos olhos de quem planejava o impensável. E foi justamente essa invisibilidade que permitiu que ela ouvisse o que ninguém deveria ouvir. Palavras sussurradas com frieza, nomes mencionados com rancor, detalhes de algo terrível que estava prestes a acontecer. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que alguém corria perigo. Alguém poderoso, distante, que jamais olharia para uma criança como ela. E ainda assim, naquele momento, a vida dele dependia exatamente disso, de que uma garotinha tivesse coragem de falar quando todos os adultos ao seu redor escolhiam o silêncio. Antes de continuar essa história que vai tocar seu coração de uma forma que você jamais esperou, eu quero fazer um pedido especial a você que está me ouvindo agora. Se essa narrativa está chegando até você, é porque de alguma forma você acredita que ainda existem histórias que valem a pena ser contadas, histórias que nos lembram do que realmente importa. Por isso, se inscreva no canal agora, ative o sininho para não perder nenhuma história como essa, e deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero saber onde estão as pessoas que ainda acreditam na coragem dos pequenos gestos, que ainda se emocionam com a força da inocência e da verdade. Deixe sua cidade aqui embaixo, e vamos juntos nessa jornada. A história começa em uma manhã comum de outono, daquelas em que o céu está carregado, mas a chuva ainda hesita em cair. Era terça-feira, e na mansão dos Harrington, no alto da colina que dominava a cidade, tudo funcionava com a precisão fria de um relógio suíço. Thomas Harrington acordava sempre às 5h45 da manhã, não porque gostasse, mas porque havia aprendido décadas atrás que o mundo pertencia a quem acordava primeiro. Aos 57 anos, ele comandava um império financeiro construído com suor, lágrimas alheias e uma determinação que muitos chamavam de genialidade e outros, em voz baixa, chamavam de crueldade. Ele não se importava com o que diziam. Nunca se importou. Desde que perdera os pais ainda jovem, Thomas aprendera que confiar nas pessoas era um luxo que os fracos podiam se dar. Ele não era fraco. Construíra sozinho cada tijolo de seu sucesso, e se isso significava pisar em alguns pescoços no caminho, bem, o mundo dos negócios não era lugar para sentimentalismos. Sua casa era enorme, mas vazia. 3 casamentos fracassados, nenhum filho, apenas funcionários que o serviam com eficiência, mas sem afeto. E era exatamente assim que ele preferia. Naquela manhã específica, enquanto Thomas revisava relatórios financeiros em seu escritório particular, tomando o café amargo que era sua única concessão ao prazer, ele não fazia ideia de que a poucos metros dali, nos fundos da cozinha, uma criança de 8 anos estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida. A menina se chamava Sofia. Ela não morava ali, é claro. Sofia era filha de Carmen, a cozinheira que trabalhava na mansão Harrington havia 3 anos. Normalmente, Carmen deixava a filha na escola antes de ir trabalhar, mas naquele dia, a escola estava fechada por uma reforma emergencial no sistema elétrico, e Carmen não tinha com quem deixar a menina. Ela havia implorado ao chefe da equipe doméstica, o Sr. Peterson, um homem de 60 anos com cara de quem havia visto o mundo inteiro e não se impressionava mais com nada. Peterson tinha relutado, mas Carmen era uma funcionária impecável. Nunca faltava, nunca reclamava. E ele sabia que situações assim aconteciam. A condição foi clara. A menina ficaria na área de serviço, quietinha, sem fazer barulho, sem aparecer para o Sr. Harrington. Se ele descobrisse, ambas estariam na rua antes do pôr do sol. Sofia era uma criança especial, daquelas que observam mais do que falam. Tinha olhos grandes e escuros, que pareciam enxergar além das superfícies, e uma sensibilidade que a mãe, às vezes, achava excessiva. A menina chorava quando via mendigos na rua, guardava metade de seu lanche para dar aos pombos, e uma vez havia trazido para casa um gatinho tão magro que mais parecia um esqueleto coberto de pelos. Era também, para desespero silencioso de Carmen, uma criança curiosa. Não no sentido travesso,
mas no sentido de quem genuinamente queria entender como o mundo funcionava e por que as pessoas faziam o que faziam. Naquela manhã, depois de prometer à mãe que ficaria quietinha desenhando na pequena sala de estar dos funcionários, Sofia cumpriu sua palavra por exatamente 45 minutos. Depois, entediada com os lápis de cor e o bloco de papel, ela começou a explorar. Não com intenção de desobedecer, mas simplesmente porque 8 anos de idade não conseguem ficar parados quando há um mundo inteiro para descobrir. Ela caminhou pelos corredores de serviço, admirou as panelas enormes de cobre que brilhavam nas paredes da cozinha. Espiou pela janela que dava para o jardim, onde 2 jardineiros trabalhavam em silêncio. Foi quando decidiu explorar a despensa, um cômodo grande e escuro repleto de prateleiras com mantimentos, que sua vida e a vida de Thomas Harrington se cruzaram de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A despensa tinha uma particularidade arquitetônica interessante. Uma porta nos fundos que dava para um pequeno corredor de serviço que, por sua vez, conectava-se à ala administrativa da casa, onde ficavam o escritório do Sr. Peterson e uma pequena sala de reuniões que Thomas ocasionalmente usava para encontros discretos. Sofia entrou na despensa porque viu uma luz acesa no fundo, e com a lógica simples das crianças, pensou que talvez sua mãe estivesse ali. Ela caminhou entre as prateleiras, passando por sacos de arroz, latas de azeite importado, vidros de conservas. A luz vinha da porta do fundo, que estava entreaberta. E foi ali, parada entre um saco de farinha e caixas de macarrão italiano, que Sofia ouviu vozes. Vozes masculinas, baixas, tensas. Ela não deveria estar ali. Sabia disso. Mas havia algo no tom daquelas vozes que a fez congelar no lugar. Um instinto primitivo que até as crianças possuem, aquele que diz, perigo. Havia 3 homens conversando do outro lado da porta. Sofia conseguia vê-los parcialmente através da fresta. Não reconhecia nenhum deles, mas um usava uniforme de motorista, outro tinha um terno escuro, e o terceiro vestia roupas de trabalho, como as que os jardineiros usavam. O tom da conversa era urgente, conspiratório. Palavras soltas chegavam até ela com clareza perturbadora. Amanhã à noite, quando ele sair para o jantar, ninguém vai suspeitar. Resolver o problema de uma vez. Ele merece. Muito dinheiro depois. Sofia tinha 8 anos, mas não era tola. Ela havia visto filmes com a mãe, havia escutado conversas de adultos quando pensavam que ela não estava prestando atenção. Sabia reconhecer quando algo estava profundamente errado. Aqueles homens estavam planejando fazer algo ruim, algo muito ruim. E o ele de quem falavam só podia ser uma pessoa. O dono da casa, o homem que sua mãe chamava de Sr. Harrington, com uma mistura de respeito e medo. O coração de Sofia começou a bater tão forte que ela teve medo de que eles pudessem ouvi-lo. Ela não entendia todos os detalhes, não compreendia termos como transferência de fundos ou documentos falsificados que também eram mencionados, mas entendia o essencial. Esses homens queriam prejudicar alguém e estavam planejando fazer isso em breve. Ela deu um passo para trás, devagar, tentando não fazer barulho. Uma das tábuas do piso rangeu levemente sob seu peso, e as vozes pararam de súbito. "Você ouviu isso?" disse um deles. "Deve ser um rato. Essa despensa está cheia deles. Melhor verificar." Sofia não esperou mais. Ela correu, o mais silenciosamente que pôde, de volta através das prateleiras. Saiu da despensa e praticamente voou pelo corredor de serviço até a cozinha. Chegou ofegante, com as bochechas coradas e os olhos arregalados. Sua mãe estava ali, preparando um molho, e virou-se alarmada quando viu o estado da filha. "Sofia, o que aconteceu? Você está bem?" "Mamãe, eu ouvi. Tem uns homens." Mas antes que pudesse terminar, o Sr. Peterson entrou na cozinha com sua habitual expressão severa, e Carmen imediatamente levou um dedo aos lábios, silenciando a filha. Mais tarde, quando finalmente conseguiram um momento a sós no pequeno banheiro de serviço, Sofia contou à mãe, com voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, o que havia ouvido. Carmen ouviu tudo.
seu rosto tornando-se cada vez mais pálido. Mas quando a filha terminou, a reação não foi a que Sofia esperava. Filha, você deve ter entendido errado. Provavelmente eram funcionários conversando sobre algum projeto da casa. Você sabe que não deveria estar fuçando por aí. Mas, mamãe, eu sei o que ouvi. Eles estavam planejando fazer algo ruim. Amanhã à noite. Carmen ajoelhou-se na frente da filha. Segurou seus ombros com firmeza, mas também com ternura. Sofia, escute. Você é uma menina muito imaginativa, e isso é lindo. Mas às vezes nossa imaginação nos prega peças. Além disso, mesmo que você tenha ouvido algo que pareceu estranho, não é nosso lugar nos metermos nos assuntos do Sr. Harrington. Nós trabalhamos aqui. Nosso trabalho é fazer nossa parte e não causar problemas. Você entende? Sofia entendeu. Não concordou, mas entendeu. Entendeu que sua mãe tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de causar problemas, medo de não ser acreditada. A menina conhecia esse medo intimamente, porque o via nos olhos da mãe todos os dias quando elas voltavam para o pequeno apartamento que dividiam nos arredores da cidade, quando Carmen contava as moedas para ver se dariam para o mês, quando ela trabalhava mesmo doente porque não podia faltar. E você, que está me ouvindo agora, o que faria no lugar dessa criança? Quando você sabe que algo terrível está para acontecer, mas os adultos ao seu redor dizem para você ficar quieto, para não se meter, para deixar para lá? Quando a verdade que você carrega é pesada demais para seus ombros pequenos, mas ninguém parece disposto a ajudar você a carregá-la? Deixe sua resposta nos comentários. Eu quero saber o que você faria. Sofia passou o resto do dia dividida entre a obediência à mãe e o peso esmagador do que havia descoberto. Ela tentou desenhar, mas as imagens que saíam no papel eram escuras, confusas. Tentou ler um livro que tinha trazido na mochila, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. O tempo todo, aquelas vozes ecoavam em sua cabeça. Amanhã à noite, quando ele sair para o jantar, resolver o problema de uma vez. À tarde, quando foi ao banheiro, ela passou pelo corredor principal da casa e, por um breve instante, viu o Sr. Harrington. Ele estava saindo de seu escritório, falando ao telefone com alguém, sua voz firme e autoritária preenchendo o espaço ao redor. Era um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável, postura ereta. Ele não a viu, é claro. Para ele, ela simplesmente não existia, mais uma sombra na periferia de seu mundo importante. Mas para Sofia, naquele momento, ele se tornou real. Não mais apenas o patrão da mamãe, mas uma pessoa de carne e osso que ria ao telefone, que tinha uma pequena mancha de café na gravata, que coçou distraidamente a sobrancelha enquanto esperava o interlocutor responder. Uma pessoa que em menos de 24 horas poderia estar em perigo. Como ela poderia simplesmente ficar calada? À noite, de volta ao pequeno apartamento, Sofia mal conseguiu comer. Carmen atribuiu a excitação de ter passado o dia em um lugar diferente, mas a verdade era muito mais sombria. Deitada em sua cama, olhando para o teto rachado do quarto que dividia com a mãe, Sofia tomou uma decisão. Se os adultos não iam fazer nada, ela faria. Mas como? Como uma menina de 8 anos poderia avisar um milionário poderoso de que estava em perigo? Como ela poderia fazer alguém como Thomas Harrington acreditar em alguém como ela? A resposta veio na manhã seguinte, quando Carmen acordou com febre. Não era alta, mas o suficiente para deixá-la fraca e tonta. Ela tentou se levantar mesmo assim, mas Sofia, com uma firmeza surpreendente para sua idade, empurrou-a gentilmente de volta para a cama. Mamãe, você precisa descansar. Eu vou com você e fico quietinha de novo. Vou ajudar, prometo. Carmen estava fraca demais para discutir, e a verdade é que não podia faltar ao trabalho. Liga para avisar que estava doente não era uma opção em seu mundo precário. Então, com remédios e uma garrafa de água, ela foi, levando Sofia novamente. Mas Sofia tinha um plano agora. Um plano arriscado, assustador, mas um plano. Ela precisava falar diretamente com o Sr. Harrington. Não sabia como, mas sabia que precisava tentar. A oportunidade apareceu pouco antes do meio-dia.
Sofia havia notado que todos os dias, pontualmente ao 12:15, Thomas Harrington saía de seu escritório e ia até a biblioteca da casa, onde passava exatamente 30 minutos lendo o jornal e tomando um copo de uísque. Era um ritual sagrado, e todos os funcionários sabiam que ele não deveria ser perturbado durante esse tempo. Sofia esperou até que ele saísse do escritório e seguisse pelo corredor. Então, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, ela o seguiu. Suas mãozinhas estavam suadas, suas pernas tremiam, mas ela continuou. Quando Thomas empurrou a pesada porta de carvalho da biblioteca e entrou, Sofia esperou um momento, respirou fundo e entrou atrás dele. Thomas Harrington estava de costas, servindo-se de uísque de um decanter de cristal, quando ouviu a porta se fechar. Virou-se, esperando ver Peterson com algum recado urgente, e em vez disso encontrou uma criança. Uma menina pequena, de olhos enormes e assustados, plantada no meio de sua biblioteca, como se tivesse todo o direito de estar ali. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Thomas olhou para ela com uma mistura de choque e irritação. Quem era essa criança? Como ela havia entrado em sua casa? Estava prestes a chamar por Peterson quando a menina falou, sua voz pequena, mas surpreendentemente firme. Sr. Harrington, eu preciso falar com o senhor. É muito importante. Como você entrou aqui? Quem é você? Eu sou Sofia. Minha mãe é a Carmen, a cozinheira. Por favor, o senhor precisa me escutar. Thomas sentiu uma onda de raiva. Uma filha de funcionária, sem dúvida, aqui contra todas as regras, interrompendo seu momento de paz. Ele abriu a boca para dizer à menina que saísse imediatamente, que ele lidaria com Carmen depois, mas algo na expressão dela o fez hesitar. Ela não parecia travessa ou atrevida. Parecia aterrorizada, mas determinada, como um soldado indo para a batalha sabendo que pode não voltar. Você tem exatamente 30 segundos antes que eu chame segurança, disse ele friamente. Sofia engoliu em seco. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela não deixou que caíssem. Ontem eu ouvi 3 homens conversando. Eles estavam planejando fazer algo ruim com o senhor. Amanhã à noite, quando o senhor sair para jantar. Eu não entendi tudo, mas sei que o senhor está em perigo. Por favor, o senhor precisa acreditar em mim. Thomas a encarou por um longo momento. Então, para surpresa de Sofia, ele riu. Não uma risada alegre, mas amarga, incrédula. Uma criança ouve homens conversando e decide que sou eu quem está em perigo? Menina, você tem ideia de quantas ameaças eu recebo por semana? Quantas pessoas gostariam de me ver arruinado? E você acha que 3 funcionários conversando nos fundos da casa são uma ameaça real? Mas eles não estavam só conversando. Eles estavam planejando. Eu ouvi. Disseram sobre amanhã à noite, sobre quando o senhor sair, sobre resolver o problema, sobre... Chega! A voz de Thomas cortou o ar como um chicote. Eu não sei que tipo de jogo isso é, mas não tenho tempo para histórias infantis. Você vai sair daqui agora, e sua mãe pode começar a procurar outro emprego. As lágrimas que Sofia havia segurado finalmente caíram. Ela deu um passo à frente, sua voz agora desesperada. Eu não estou mentindo. Por favor. Eu sei que ninguém acredita em crianças. Eu sei que o senhor não me conhece, mas eu ouvi. Eles vão fazer algo ruim com o senhor. Por favor. Havia algo na voz dela, no desespero puro e genuíno, que tocou algo profundamente enterrado em Thomas Harrington. Ele não queria ser tocado, não queria sentir nada, mas ali estava uma criança, arriscando o sustento de sua mãe, arriscando punição, apenas para avisá-lo de algo que ela acreditava ser verdade. Mesmo que fosse imaginação infantil, mesmo que fosse mal entendido, a coragem pura daquele ato era inegável. Ele suspirou pesadamente. Está bem. Pare de chorar. Você disse que ouviu 3 homens. Onde exatamente? Sofia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Na sala pequena que fica depois da despensa. Um usava uniforme de motorista, outro tinha terno e o terceiro parecia jardineiro. Thomas sentiu algo mudar em sua expressão. Seu motorista, Richard, estava com ele havia 5 anos. O homem do terno poderia ser Martin, seu assessor financeiro pessoal,
que às vezes usava a sala administrativa para trabalhar. E o jardineiro? Havia 2 na equipe. Claro que poderia ser uma coincidência absurda, uma criança ouvindo uma conversa comum e interpretando-a erroneamente. Mas, e se não fosse? O que exatamente você ouviu, palavra por palavra? Sofia concentrou-se, fechando os olhos. Amanhã à noite, quando ele sair para o jantar. Ninguém vai suspeitar. Resolver o problema de uma vez. Ele merece. Muito dinheiro depois. Ela abriu os olhos. E falaram sobre documentos falsos e transferência de alguma coisa. Eu não entendi tudo. Thomas sentiu um frio percorrer sua espinha. Naquela mesma semana, ele havia descoberto irregularidades em transferências bancárias da empresa. Pequenas quantias desviadas ao longo de meses, tão discretas que quase haviam passado despercebidas. Ele havia mencionado isso apenas a Martin, seu assessor, pedindo que investigasse discretamente. E amanhã à noite, ele tinha um jantar de negócios marcado, algo que estava em sua agenda havia semanas, informação acessível a vários funcionários. Poderia ser paranoia, poderia ser coincidência, mas Thomas Harrington não havia construído um império ignorando sinais, por mais improváveis que parecessem. Ele olhou para a menina, realmente olhou pela primeira vez. Viu o medo em seus olhos, mas também viu algo mais. Viu alguém que tinha feito algo incrivelmente difícil porque acreditava ser o certo. Viu coragem. Você contou isso a alguém? À minha mãe. Mas ela disse que eu entendi errado, que não deveríamos nos meter. Sua mãe é uma mulher sábia. Thomas pausou. Mas às vezes, em casos raros, até as crianças entendem coisas que os adultos preferem ignorar. Você vai fazer exatamente o que eu disser. Primeiro, não vai contar a ninguém que falou comigo, nem a sua mãe. Segundo, vai voltar para onde estava e agir como se nada tivesse acontecido. Pode fazer isso? Sofia assentiu vigorosamente, uma pontinha de esperança iluminando seu rosto. Eu posso. O senhor acredita em mim? Thomas não respondeu diretamente. Vá agora. E Sofia? Se você está certa, você acabou de fazer algo muito corajoso. Se está errada... Bem, vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Sofia saiu da biblioteca com as pernas bambas, mas o coração um pouco mais leve. Ela havia feito o que podia. Agora, tudo dependia de o Sr. Harrington acreditar nela, mesmo que apenas um pouquinho. Thomas ficou sozinho na biblioteca por muito tempo depois que ela saiu, o uísque intocado em sua mão. Ele tinha 2 opções: ignorar a história absurda de uma criança e seguir com sua vida, ou investigar e potencialmente descobrir algo que mudaria tudo. A primeira opção era mais fácil, mais racional. A segunda era baseada apenas na palavra de uma menina de 8 anos. Mas então, ele se lembrou dos olhos dela, do medo real, do desespero genuíno, e tomou sua decisão. Ele pegou o telefone e ligou para um velho amigo, Owen, ex-agente de segurança que agora dirigia uma empresa privada de investigação. Ele descreveu a situação, omitindo a fonte da informação, dizendo apenas que havia recebido um aviso anônimo. Pediu que Owen investigasse discretamente seus funcionários mais próximos, especialmente Richard, Martin e os jardineiros. Tinha 24 horas para descobrir se estava sendo paranoico ou se uma criança acabara de salvar sua vida. Enquanto isso, Sofia passou o resto do dia em uma agonia silenciosa. Será que ele acreditou? Será que faria algo? Ou ela apenas havia arriscado tudo em vão? A mãe, ainda febril mas insistindo em trabalhar, não percebeu o estado da filha, ocupada demais com as responsabilidades da cozinha. À noite, de volta ao apartamento, Sofia não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela para as luzes da cidade, pensando no Sr. Harrington, imaginando o que estaria acontecendo naquela mansão no alto da colina. Não sabia que naquele exato momento, Thomas também estava acordado, recebendo uma ligação de Owen. Thomas, você estava certo em me chamar. Encontrei algo. Seu assessor Martin está até o pescoço em dívidas de jogo. Centenas de milhares. E eu descobri comunicações entre ele, seu motorista Richard, e um dos seus jardineiros, um tal de Marcos.
Eles estão planejando algo para amanhã à noite. Não tenho todos os detalhes ainda, mas envolve uma transferência bancária fraudulenta para contas offshore enquanto você está fora, usando documentos falsificados com sua assinatura. A parte perturbadora é que também há menção a um incidente que garantiria que você não pudesse reverter as transações imediatamente. Thomas, eu não sei qual era o plano completo, mas você não deveria ir a esse jantar amanhã. Thomas sentiu todo o ar sair de seus pulmões. Uma criança, uma menina de 8 anos que ele nem sabia que existia até aquela manhã, havia acabado de salvar não apenas seu dinheiro, mas possivelmente sua vida. Ele havia passado décadas confiando apenas em si mesmo, construindo muros ao redor de seu coração, acreditando que todo mundo tinha um preço e ninguém fazia nada sem interesse próprio. E então surge essa criança, sem nada a ganhar e tudo a perder, arriscando o sustento de sua mãe apenas para fazer o que era certo. Owen, eu preciso que você faça mais uma coisa. Coordene com a polícia. Eu quero que eles sejam pegos em flagrante amanhã, com todas as provas necessárias, mas discretamente. Eu não quero que saibam que fomos alertados. Considerado feito. Thomas, você tem sorte. Quem quer que tenha te avisado salvou sua vida. Depois de desligar, Thomas ficou sentado no escuro de seu escritório por horas, uma garrafa de uísque cara em uma mão e pensamentos turbulentos em sua mente. Quantas pessoas ele havia ignorado ao longo dos anos? Quantas pessoas pequenas ele havia tratado como invisíveis, inconsequentes? E aqui estava a ironia brutal. A pessoa mais inconsequente de todas, uma criança, uma filha de funcionária, havia se revelado a única em quem ele podia realmente confiar. No dia seguinte, tudo aconteceu exatamente como planejado, mas não do jeito que os conspiradores esperavam. Thomas fingiu sair para o jantar, mas na verdade ficou escondido na casa com Owen e 2 detetives da polícia. Assistiram através de câmeras escondidas enquanto Martin, Richard e Marcus se reuniam no escritório, enquanto tentavam acessar o sistema bancário de Thomas, enquanto iniciavam as transferências fraudulentas. E então, quando tinham provas irrefutáveis, a polícia entrou. A expressão nos rostos deles quando perceberam que haviam sido pegos foi algo que Thomas jamais esqueceria. Martin tentou negociar. Richard tentou fugir. Marcus simplesmente desmoronou. Todos foram levados sob custódia, e as investigações posteriores revelariam a extensão completa da conspiração. Não era apenas sobre roubo. Havia planos para incriminar Thomas em fraudes, para arruinar sua reputação. E sim, havia também menção a um acidente que deveria acontecer depois do jantar, algo que garantiria que ele não pudesse se defender adequadamente. Sofia foi acordada no meio da noite pela mãe, que estava chorando. Carmen havia recebido uma ligação do Sr. Peterson dizendo que algo terrível havia acontecido na mansão, que a polícia estava lá e que ela deveria vir imediatamente. Sofia, ainda sonolenta, foi junto, seu coração disparando. Será que ela havia causado isso? Será que sua mãe perderia o emprego? Quando chegaram, a mansão estava em alvoroço. Luzes de polícia piscavam no portão. Funcionários cochichavam em grupos nervosos. E havia uma atmosfera de choque e confusão. Peterson conduziu Carmen até a cozinha, explicando o que havia acontecido. O Sr. Harrington havia descoberto uma conspiração entre funcionários de confiança. Traição, roubo planejado, coisas terríveis que ele mal conseguia acreditar. Carmen sentou-se pesadamente em uma cadeira, processando a informação. Sofia, ao lado dela, sentiu ondas de emoção conflitantes. Alívio porque o Sr. Harrington estava bem. Medo do que aconteceria agora. E então Peterson disse algo que fez o coração de ambas pararem. O Sr. Harrington quer falar com você, Carmen, e com sua filha, agora. O caminho até o escritório de Thomas foi o mais longo da vida de Sofia. Carmen segurava sua mão tão forte que doía, e a menina podia sentir o tremor na mão da mãe. Elas tinham certeza de que seriam demitidas. Afinal, Sofia havia desobedecido, havia invadido a privacidade do patrão, havia causado uma confusão enorme, mesmo que sem querer. Mas quando entraram no escritório, Thomas Harrington não parecia zangado.
Ele parecia diferente. Cansado, certamente, com olheiras profundas e roupas amarfanhadas. Mas havia algo mais suave em seus olhos, uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Carmen, Sofia, sentem-se, por favor. Elas se sentaram no sofá de couro, lado a lado, mãe e filha unidas no medo do desconhecido. Thomas serviu-se de um café, ofereceu um para Carmen, que recusou com voz trêmula. Então ele se virou e olhou diretamente para Sofia. Sofia, eu preciso te agradecer. Você salvou minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carmen olhou para a filha, depois para Thomas, completamente perdida. Sr. Harrington, eu não entendo. Thomas contou tudo. Como Sofia havia ouvido a conspiração, como ela havia corrido para avisá-lo apesar do medo, como ele havia ignorado inicialmente, mas depois investigado, e como aquela investigação havia revelado uma traição que poderia ter custado sua vida e sua fortuna. Enquanto falava, lágrimas começaram a correr pelo rosto de Carmen, e ela apertou a filha contra o peito, soluçando. Meu Deus, Sofia, minha menina corajosa, eu te disse para não se meter. Eu quase... Se algo tivesse acontecido por minha causa... Thomas ajoelhou-se na frente delas, e aquela imagem sozinha foi chocante. Um dos homens mais poderosos do país, ajoelhado diante de uma cozinheira e sua filha. Carmen, você não tem culpa. Você estava protegendo seu sustento, protegendo sua filha. Mas Sofia viu além do medo. Ela fez o que era certo mesmo quando era aterrorizante fazer isso. Ele olhou nos olhos da menina, e Sofia viu lágrimas ali também. Lágrimas nos olhos de um homem que ela achava que nunca chorava. Sofia, eu passei a vida inteira acreditando que não podia confiar em ninguém, que todo mundo tinha um preço, que bondade era fraqueza. E então você aparece, uma criança que não me conhece, que não tem nada a ganhar, e arrisca tudo para me salvar. Você me mostrou que eu estava errado. Sobre tudo. Ele se levantou, foi até a mesa, voltou com um envelope. Carmen, você está sendo promovida a chefe executiva da minha casa, com um salário 3 vezes maior que o atual. Além disso, a casa dos fundos da propriedade que estava vazia é sua e de Sofia. Vocês não precisarão mais se preocupar com aluguel, contas, nada disso. Carmen começou a soluçar mais forte, incapaz de falar. Thomas continuou, agora olhando para Sofia. E você, jovem senhora, terá um fundo educacional completo. Escola particular da sua escolha, universidade, pós-graduação se quiser. Tudo pago, porque você me ensinou algo que nenhum curso de negócios, nenhum conselheiro de alto nível conseguiu ensinar. Que a verdadeira coragem não vem de poder ou dinheiro, mas de fazer o que é certo quando é mais difícil fazer isso. Sofia não sabia o que dizer. Aos 8 anos, ela não compreendia totalmente a magnitude do que estava sendo oferecido. Ela só sabia que o Sr. Harrington estava bem, que sua mãe estava chorando, mas pareciam ser lágrimas felizes, e que talvez, apenas talvez, ela tinha feito algo importante. Sr. Harrington, disse ela com sua voz pequena, eu só queria que o senhor ficasse bem. Não queria dinheiro nem nada assim. E foi essa frase dita com a inocência absoluta da infância que finalmente quebrou a última barreira que Thomas havia construído ao redor de seu coração. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira e chorou. Chorou pela vida que havia desperdiçado, desconfiando de todo mundo, pelas pessoas boas que havia ignorado, pelas oportunidades de conexão humana que havia rejeitado. E chorou de gratidão por essa criança extraordinária que havia visto nele algo digno de salvar, mesmo quando ele próprio havia esquecido de ver isso. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém poderia prever. Carmen e Sofia se mudaram para a Casa dos Fundos, um pequeno chalé adorável com um jardim próprio e vista para as colinas. Carmen floresceu em seu novo papel, criando menus que logo tornaram os jantares de Thomas Harrington famosos entre seus círculos sociais. Mas mais importante que isso, ela via a filha florescer também. Sofia começou em uma escola particular excelente, mas o que realmente mudou foi sua relação com Thomas. Ele começou a pedir que ela visitasse a casa principal regularmente. No início, eram visitas curtas, desconfortáveis. Thomas não sabia como falar com crianças.
E Sofia ainda o achava intimidador. Mas aos poucos, algo especial começou a crescer. Ele descobriu que ela amava livros, então abriu sua biblioteca particular para ela. Descobriu que ela era curiosa sobre como as coisas funcionavam. Então começou a explicar sobre investimentos, negócios, sempre em termos simples, mas respeitosos, tratando suas perguntas com a mesma seriedade que trataria as de um executivo. E Sofia, por sua vez, ensinou Thomas a rir novamente. Ensinou-o a ver alegria nas pequenas coisas. Um pôr do sol bonito, um pássaro fazendo ninho, uma piada boba. Houve uma tarde em particular, cerca de 6 meses depois do incidente, que marcou a transformação completa. Thomas estava em seu escritório, lidando com uma crise empresarial particularmente estressante, quando Sofia bateu na porta. Ele estava prestes a dispensá-la, dizer que estava ocupado, quando ela entrou carregando uma bandeja com chocolate quente e biscoitos que a mãe havia feito. Mamãe disse que quando as coisas ficam difíceis, um chocolate quente ajuda. Eu trouxe para o senhor. Era um gesto tão simples, tão puro, que Thomas sentiu sua garganta apertar. Ele aceitou o chocolate, tomou um gole e então fez algo que jamais havia feito em décadas de vida corporativa. Admitiu vulnerabilidade. Sofia, você sabe que eu não tenho filhos? Passei tanto tempo construindo este império que esqueci de construir uma família. Achava que não precisava de ninguém. Mas você me mostrou que eu estava apenas com medo. Medo de confiar, medo de amar, medo de que se eu deixasse alguém entrar, eles me machucassem. Sofia sentou-se na cadeira em frente a ele, suas pernas balançando sem tocar o chão. Mas a gente machuca quem a gente ama às vezes. Mamãe me machuca quando ela está cansada e fica irritada. Eu a machuco quando desobedeço. Mas a gente se perdoa porque o amor é maior que os machucados. De onde uma criança de 8 anos tirava essa sabedoria? Thomas não sabia, mas agradeça a Deus que ela existia. Você é muito sábia para sua idade, sabia? Sofia deu de ombros. Mamãe diz que eu vejo o mundo diferente, que eu sinto coisas que outras pessoas não sentem. Isso é um dom, Sofia. Nunca perca isso. Nunca deixe o mundo te ensinar a parar de sentir. E naquele momento, algo mudou fundamentalmente. Thomas percebeu que não queria apenas ajudar essa criança financeiramente. Queria estar presente em sua vida. Queria ver ela crescer, aprender, se tornar a pessoa extraordinária que ele sabia que ela se tornaria. E Sofia, por sua vez, havia encontrado algo que nunca soube que estava faltando. Uma figura paterna que, apesar de todas as suas falhas e arestas, genuinamente se importava. Os anos passaram. Sofia cresceu na propriedade Harrington, não como empregada ou mesmo como hóspede, mas como parte da família que Thomas nunca havia tido. Ele comparecia a todas as apresentações escolares dela, todos os jogos, todas as cerimônias de premiação. Quando ela ganhou o concurso de redação aos 10 anos, ele tinha lágrimas nos olhos. Quando ela teve seu primeiro desgosto amoroso aos 13, foi ele quem sentou com ela e explicou que o coração se quebra para poder crescer. Thomas também mudou em outros aspectos. Começou a tratar seus funcionários de forma diferente, aprendendo seus nomes, perguntando sobre suas famílias. Estabeleceu bolsas de estudo para filhos de funcionários, melhorou salários e condições de trabalho. As pessoas que trabalhavam para ele começaram a trabalhar com ele, e sua empresa prosperou de maneiras que ele nunca havia imaginado. Descobriu que quando você trata as pessoas com dignidade e respeito, elas dão o melhor de si. Ele também reconectou com velhos amigos dos quais havia se afastado. Pediu desculpas para pessoas que havia machucado em sua escalada pelo sucesso. Não foi fácil. Alguns não o perdoaram, mas ele tentou, e isso importava. E através de tudo isso, Sofia foi sua constante lembrança de que a coragem vem de fazer o que é certo, não o que é fácil. Que a bondade não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe. Que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas não são aquelas com os títulos mais impressionantes, mas aquelas com os corações mais puros. Houve momentos difíceis, é claro. Thomas teve um ataque cardíaco quando Sofia tinha 12 anos, e foi ela quem ficou ao lado de sua cama no hospital, segurando sua mão,
dizendo a ele que precisava ficar bem porque ela ainda precisava dele para ensiná-la sobre investimentos e ajudá-la a escolher uma universidade. Foi ela quem o forçou a mudar sua dieta, a exercitar-se, a cuidar melhor de si mesmo. E quando Carmen foi diagnosticada com câncer quando Sofia tinha 15 anos, foi Thomas quem garantiu que ela tivesse os melhores médicos, o melhor tratamento, nenhuma preocupação financeira. Ele ficava com Sofia nas longas noites de vigília no hospital, os dois unidos no medo e na esperança. Carmen sobreviveu, e nos anos que se seguiram muitas vezes brincava que tinha duas razões para ter vencido o câncer: sua filha e o homem teimoso que se recusava a deixá-la desistir. Quando Sofia se formou no ensino médio com honras, Thomas estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que qualquer um. Ela havia sido aceita em Harvard, Yale e Stanford, e escolheu estudar justiça social, dizendo que queria ajudar outras crianças como ela, crianças que tinham vozes pequenas, mas mensagens importantes. Thomas não poderia estar mais orgulhoso. Na noite antes de Sofia partir para a universidade, Thomas a chamou para seu escritório. Ela entrou e encontrou ele segurando uma caixa pequena. Dentro havia um colar com um pingente em forma de uma chave. Isso simboliza o que você me deu naquele dia, 10 anos atrás. Você abriu uma porta que eu tinha trancado há décadas. A porta do meu coração. Nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Sofia abraçou ele, chorando. Você mudou minha vida também, sabe? Me deu oportunidades que eu nunca teria tido. Me ensinou que uma pessoa pode mudar, crescer, se tornar melhor. Você me ensinou que vale a pena tentar. E ali, naquele escritório onde tudo havia começado com uma criança assustada, mas corajosa, fazendo a coisa certa, eles ficaram abraçados, uma família improvável formada não por sangue, mas por algo muito mais forte: amor, gratidão e a decisão consciente de estarem presentes nas vidas um do outro. Thomas Harrington viveu até os 78 anos, tempo suficiente para ver Sofia se formar, começar sua própria organização, sem fins lucrativos, ajudando famílias de baixa renda, e se casar com um homem bom que a amava exatamente por quem ela era. Ele estava lá quando ela teve seu primeiro filho, uma menina que levou o nome de Carmen em homenagem à avó. E quando ele segurou aquela bebê em seus braços, com olhos cheios de lágrimas, ele sussurrou: "Sua mãe salvou minha vida. Agora prometo passar o resto dos meus dias garantindo que o legado dela seja de coragem, bondade e fazer o que é certo, não importa o custo." E ele cumpriu essa promessa. Nos seus últimos anos, Thomas estabeleceu a Fundação Sofia, dedicada a dar voz às crianças em situações difíceis, a treinar adultos a realmente escutarem quando as crianças falam, e a criar sistemas onde a coragem de fazer o certo é recompensada, não punida. Ele doou a maior parte de sua fortuna para causas nas quais Sofia acreditava, mantendo apenas o suficiente para garantir que Carmen, Sofia e sua família nunca tivessem preocupações financeiras. Quando Thomas faleceu, pacificamente durante o sono, Sofia estava ao lado de sua cama, assim como ele havia estado ao lado da dela em tantas noites difíceis ao longo dos anos. Ela segurou sua mão e agradeceu a ele por ter acreditado em uma menina assustada, por ter tido coragem de mudar, por ter escolhido o amor ao invés do medo. No funeral, pessoas de todos os setores da vida compareceram. Executivos corporativos ao lado de funcionários da casa, líderes políticos ao lado de famílias que a Fundação Sofia havia ajudado. E todos contavam histórias não do Thomas Harrington impiedoso que havia construído um império, mas do homem que ele se tornou nos últimos anos de sua vida. Generoso, gentil, presente, humano. Sofia fez o elogio e suas palavras ecoaram na capela lotada. "Meu pai." Ela pausou, permitindo-se usar a palavra que Thomas havia implorado que ela usasse anos atrás. "Sempre dizia que eu salvei sua vida naquele dia. Mas a verdade é que nós salvamos um ao outro." Ele me ensinou que uma pessoa pode carregar mágoas e dor e ainda escolher a bondade. Que nunca é tarde demais para mudar. Que a família que escolhemos pode ser tão forte quanto a que nascemos. E eu espero ter ensinado a ele que vale a pena acreditar nas pessoas. Que vale a pena confiar. Que vale a pena amar, mesmo quando é assustador.
Ela olhou para o caixão, para as flores, para a foto dele sorrindo. Uma foto que ela mesma havia tirado anos atrás em um piquenique, onde ele estava rindo de algo bobo que ela havia dito. Papai, obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditaria. Obrigada por me ensinar que a verdadeira força vem de fazer o que é certo, não do que é fácil. E obrigada por me amar como uma filha, mesmo quando você não precisava. Você me deu o mundo, mas o melhor presente que você me deu foi simplesmente estar presente. Hoje, a história de Sofia e Thomas é contada em escolas, em programas de treinamento corporativo, em palestras sobre ética e liderança. É uma história sobre como uma voz pequena pode mudar tudo, sobre como a coragem não tem idade, sobre como nunca é tarde demais para escolher ser melhor. Mas, mais importante, é uma história sobre ouvir. Sobre realmente ouvir, especialmente aqueles que o mundo ensina a ignorar. A Fundação Sofia continua forte, agora dirigida pela própria Sofia, com Carmen como consultora especial, e a pequena Carmen Júnior já mostrando sinais da mesma intuição e coragem que sua mãe tinha na idade dela. Elas contam a história de Thomas para as crianças que ajudam, não como um conto de fadas de um milionário generoso, mas como uma história real sobre transformação, sobre segundas chances, sobre como uma decisão corajosa pode criar ondas que se espalham por gerações. E em algum lugar, em um escritório corporativo impessoal ou em uma casa silenciosa, talvez exista agora outra criança que ouviu algo que não deveria ter ouvido, que sabe algo importante mas tem medo de falar porque quem vai acreditar em uma criança? Esta história é para essa criança. É para dizer, fale, seja corajosa. Sim, pode ser assustador. Sim, os adultos podem não acreditar de imediato. Mas a verdade importa. Fazer o que é certo importa. E às vezes, apenas às vezes, sua voz pequena pode salvar uma vida, mudar um destino, começar uma transformação que ecoa por anos. E para você, adulto lendo ou ouvindo esta história, talvez seja um lembrete. Escute as crianças. Realmente escute. Não descarte suas preocupações como imaginação ou exagero. Elas veem o mundo com olhos diferentes dos nossos, sem as camadas de cinismo e descrença que acumulamos. Às vezes, elas veem verdades que nós escolhemos ignorar. Às vezes, uma criança assustada, mas corajosa, é exatamente quem precisa ser ouvido. E se você é alguém que carrega mágoas, que construiu muros ao redor do coração, que aprendeu a não confiar e a não se importar, talvez esta história seja um lembrete de que nunca é tarde demais. Thomas Harrington passou 57 anos acreditando que estava certo em sua desconfiança, em sua dureza, em sua distância emocional. E então, uma menina de 8 anos mudou tudo. Não com dinheiro ou poder, mas com coragem pura e o desejo simples de fazer o que era certo. Você também pode mudar. Você também pode escolher abrir aquela porta que trancou há tanto tempo. Você também pode escolher acreditar que as pessoas, apesar de todas as suas falhas, são em sua essência boas. Não é fácil. Thomas lutou contra isso por meses, vacilou, duvidou. Mas no final, ele escolheu a coragem que Sofia havia mostrado a ele. Ele escolheu tentar, e isso fez toda a diferença. A vida de Sofia mudou naquele dia na despensa quando ela ouviu algo terrível. Mas não mudou porque ela ganhou dinheiro ou conforto, embora essas coisas tenham vindo. Mudou porque ela fez a escolha difícil, a escolha corajosa, a escolha certa. E ao fazer isso, ela não apenas salvou uma vida, ela mudou uma alma. Ela começou uma onda de bondade que continua se espalhando até hoje. E talvez essa seja a verdadeira lição desta história. Que nossos atos importam. Que as escolhas que fazemos, especialmente as difíceis, têm peso e consequências que vão além do que podemos imaginar. Que quando escolhemos a coragem ao invés do medo, a bondade ao invés da indiferença, a verdade ao invés do silêncio, nós mudamos o mundo. Talvez apenas um pouquinho. Talvez apenas para uma pessoa. Mas mudamos. Sofia continua usando aquele colar que Thomas lhe deu. A chave que simboliza a porta que ela abriu. E sempre que olha para ele, ela se lembra que vale a pena ser corajosa, que vale a pena fazer o que é certo, que vale a pena acreditar nas pessoas,
que vale a pena amar, mesmo quando é assustador. Porque no final, o amor e a coragem são as únicas coisas que realmente importam. São as únicas coisas que sobrevivem quando tudo mais se foi. São as únicas coisas que mudam vidas, que salvam almas, que fazem do mundo um lugar melhor, uma pessoa, uma escolha corajosa de cada vez. E se você chegou até o final desta história, se ela tocou seu coração mesmo que só um pouquinho, eu tenho um pedido a fazer. Se inscreva neste canal, porque aqui compartilhamos histórias que importam, histórias que nos lembram do que é realmente importante na vida. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda essas mensagens a alcançarem mais pessoas que precisam ouvi-las. E por favor, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conte. Você teria a coragem de fazer o que Sofia fez? Você ouviria se uma criança viesse até você com um aviso desesperado? Eu quero agradecer do fundo do coração por você ter passado esse tempo comigo, ouvindo essa história. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de coragem para fazer o que é certo, de sabedoria para ouvir quem precisa ser ouvido e de amor para abrir as portas que você talvez tenha trancado. Lembre-se, nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher a bondade. E nunca subestime o poder de uma voz pequena falando uma verdade importante. Às vezes, essa voz pode salvar uma vida. Às vezes, pode salvar uma alma. E às vezes, pode mudar o mundo.